oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. É com essa frase que eu inicio o vídeo sobre esse livro, que foi o primeiro livro que eu comecei, né? Que eu tive interesse de começar a ler. Eu desenvolvi esse hábito de leitura esse ano. Eu simplesmente sentei e percebi que, cara, por que eu não leio? A gente sempre pensa que não dá tempo, né? Eu sempre vejo as pessoas falando, deixa eu ler 10 páginas por dia e tudo mais. E eu resolvi iniciar esse ano esse processo, tá, dificuldade, esse processo de leitura. Então, comprei esse primeiro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, porque é um dos livros mais recomendados, é um dos livros mais antigos que tem sobre o assunto de finanças, que é um assunto que me interessa. Então eu comecei o hábito de leitura por um assunto que me interessa, que é o que todos recomendam, para facilitar até você mesmo a estar começando esse hábito, né? Que é tão importante em nossas vidas, porque agrega conhecimento, e conhecimento é alguma coisa que ninguém tira da gente. O que eu interpreto dessa frase, né? Você tem que estar preparado. A vida não é uma linha reta. Se você estiver preparado para quando ela lançou lá para cima, você consegue aproveitar a oportunidade. E se você não estiver preparado, a oportunidade vai passar e alguém que esteve preparado vai agarrar a oportunidade. Parece simples, né? Mas realmente a vida é um misto de sorte e de preparação. Então agora vamos pro livro. O livro ele é do George S. Clason. Ele escreveu esse livro há anos, em 1926. Ele tem até a história engraçada porque ele fazia artigos, né, antigamente, e foram juntando e virou um livro. Mas esse daqui, você pesquisando, é o único livro dele que ele tem disponível para leitura. O livro ele tem só 157 páginas, ele é muito fininho, ele é pequenininho. Quando a gente compara com outros, como a Psicologia Financeira, ele é bem pequenininho. Aqui, bem pequenininho não, né? Mas ele é menorzinho, mais fininho. Então ele é um livro muito fácil de entrada para você começar a desenvolver o hábito de leitura. E a leitura foi muito rápida. Eu não sou uma pessoa que considero que eu leio muito, ainda porque eu estou engateando, né? Mas esse livro eu me empolguei e acabei engolindo ele. Eu comprei o livro no final de semana e comecei a leitura efetivamente no dia 9. Do dia 9, aí contando os dias corridos, até o dia 14. Isso dá 6 dias corridos. Mas eu fiz a leitura em 5 dias, porque o dia 3 eu não li ele. O que eu faço? Eu li um capítulo por dia, só que às vezes eu engolia, porque os capítulos não são grandes. Facilitando a leitura, no caso. Esse livro específico, ele tá na faixa entre 20 a 40 reais. Eu fui na loja, fui na livraria mesmo e comprei ele por mais ou menos uns 36 reais. Mas na internet você consegue arrumar ele por 20 e pouco. Muito, muito tranquilo, um livro muito bom para iniciantes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Eu não pretendo dar spoilers para não acabar com a graça do livro, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre o que eu li, né? Até para você poder se incentivar. De repente você está procurando ainda o que te levaria a fazer a leitura desse livro. Então eu separei um pouquinho para poder estar falando sobre, né? O livro ele contém apenas 14 capítulos. Os capítulos você pode resumi-los em 10 páginas. Se você fizer o cálculo até 14 por 10 dá mais ou menos 140, aí você elimina as capas, contracapas e tudo mais. Então você faz uma média de 10 páginas por capítulo, que é o que a pessoa que você encontra na internet que sempre recomendo, né? Você fazer a leitura de 10 páginas por dia e tudo mais para iniciar. Foi com isso que eu acabei me empolgando, às vezes eu lia 20, 30 páginas por dia, 3 a 4 capítulos em um dia, e terminei a leitura em 5 dias, uma semana eu já tinha terminado a leitura desse livro. O capítulo destaque seria esse, capítulo 5, que é 7 soluções para a falta de dinheiro, onde o livro é dividido em contos, né? Primeiramente, o protagonista, ele é o Arcade, que ele começa contando como ele conseguiu a riqueza, né? A fortuna dele. E esse ensinamento vai passando para frente e vai contando outros contos que envolvem sempre essa mesma trama, né? Mas nem sempre vai ser o Arcade que vai estar com prioridade. Nesse caso, as 7 soluções para falta de dinheiro é o próprio Arcade que ele passa para frente o conhecimento dele. Então, eu tenho até anotado que eu faço um resuminho para cada livro, né?
ele até destaca de forma direta. Ele fala e dá alguns exemplos para facilitar, porque ele tá falando isso para mais pessoas, né? Mas ele destaca 7 bons pontos, né? O primeiro que ele fala é justamente o comece a fazer o dinheiro crescer. Como é que a gente pode fazer o dinheiro crescer? Investindo. Você investindo dinheiro, não torrando tudo, você consegue fazer ele crescer. O segundo é controle os seus gastos. Justamente, não torrando dinheiro, você vai sobrar mais dinheiro. Então você. Quer dizer que você vai se privar? Não, você não precisa se privar. Só que você bota na balança, faz uma anotação, vê quanto você está gastando por mês naquele específico, né? Naquele item específico. Será que dá para diminuir? Será que dá para cortar? Será que faz bem eu continuar com esse tipo de gasto? O terceiro ponto é multiplica o dinheiro. Então, a partir do momento que você tem que ter consciência que você tem que fazer o seu dinheiro crescer e você está diminuindo os gastos, você já tem que começar a pensar em como você pode multiplicar esse dinheiro. O quarto seria o proteja o tesouro contra a perda. Então, você não pode, quando você pensa em multiplicar dinheiro, você não é tudo que multiplica o seu dinheiro. Não é certo que tudo vai dar certo. Você tem que ver com calma, você tem que analisar a situação. Se você vai investir em uma pessoa para ela te trazer um produto, você tem que ter consciência que aquela pessoa sabe o que está fazendo. Ele tem um exemplo no decorrer do livro que um dos personagens ele dá dinheiro para uma pessoa que não trabalha na área para procurar joias quando ele sai para navegar. Só que, tipo assim, ele não é um olheiro, ele não é um joalheiro. Como é que ele vai saber que ele está trazendo as joias certas, né? As joias mais valiosas, por exemplo. Então, não é tudo que dá dinheiro, você tem que analisar o que você está fazendo também. Quinto elemento seria, que ele comenta, é faça do lar um investimento lucrativo. O que eu interpretei disso aqui? No livro ele fala até sobre comprar, né? Ter o próprio terreno. O que você pode fazer do lar um investimento lucrativo? Paz. Você tem que ir para sua casa onde você tem paz, onde você possa se desenvolver, onde você possa descansar. Isso é um lucro, né? Lucro nem sempre é só dinheiro. Você poder descansar em casa, você poder fazer uma leitura de um material dentro do seu sossego, isso já é muito lucrativo. O sexto seria assegure a renda para o futuro. Esse papo de que a gente só vive uma vez, que não sabe o dia de amanhã e torra tudo, isso é papo furado. A gente não pode cair nesse papo, entendeu? A gente tem que ter consciência de que o futuro vai chegar. O sétimo último, né, desse destaque, seria aumente a sua capacidade de ganhar, que seria um pouco diferente do multiplicar, que multiplicar o seu dinheiro é o que você já tem, que você reservou, e você tem que multiplicar isso que você reservou. Agora, aumente a sua capacidade de ganhar se você ganha X, por que você não pode ganhar 2X? Por que você não pode ganhar 3X? Trabalhando mais, de repente o trabalho que você tem a possibilidade de promoção, sempre visando o futuro, né? Essas são as observações desse capítulo que eu achei muito interessante, que eu inclusive deixei anotado, né? Então são essas observações do capítulo 5 desse livro que eu trouxe destaque. Ele é muito bom, o livro é muito bom, ele vem em formato de contos para que você possa ter uma leitura mais leve, né? Isso facilita muito na hora da leitura. E eu trouxe mais uma frase de destaque do livro que eu acho muito importante, que até ele fala, né, para você guardar dinheiro, para multiplicar dinheiro, para você pensar na sua renda para o futuro. Então a gente pensa, tipo assim, a gente paga todo mundo menos a nós mesmos. Mesmo a si mesmo, né, seria a frase. Caraca, isso é verdade. Quando a gente vai pagar contas, a gente paga conta de luz, a gente paga cartão de crédito, a gente paga IPTU, a gente paga seguros e tudo mais, e a gente não está pagando a nós mesmos. Por que a gente não está pagando a nós mesmos? Por que você não pode... Por que a gente não consegue reservar um dinheiro no meio das contas que você está pagando, você parar um dinheiro, entendeu? Então, isso é muito legal também, que o livro aborda. Você paga todo mundo, menos a si mesmo, entendeu? E ficar comprando um monte de besteirinha é legal, mata aquela vontade naquela hora, mas acumulando traz mais prejuízos do que propriamente benefícios. Isso não quer dizer que você tem que se privar do agora, isso jamais, a gente tem que viver. Só que tem coisas que a gente pode analisar se realmente vale a pena, porque o futuro vai chegar, o seu eu do futuro vai agradecer ao seu eu do passado. As minhas impressões desse livro. Onde é que o livro se encaixou na minha vida, né? Ele, como por ser o primeiro livro, ele me traz uma consciência
da importância, né, de você ter dinheiro. Tem esse muito papo, né? Dinheiro ou felicidade? Dinheiro traz felicidade? É complicado, cada um tem a sua opinião. Mas o que você considera felicidade? Será que a felicidade pode ser proporcionada pelo dinheiro? E por que você não pode, seguindo os ensinamentos do livro, por que você não pode tentar aplicar ele na sua vida? Entende? Eu acho uma boa reflexão, entendeu? Sobre esse assunto. Acho muito interessante cada um pensar nisso. O livro, se valeu a pena a leitura, com certeza valeu a pena. É um livro extremamente rápido, foi um dos livros mais antigos que tem nessa área. Acho que todo mundo que gosta dessa área deveria ler um pouquinho esse livro. Um pouquinho não, deveria ler esse livro. E esse livro com certeza eu vou ler mais vezes. Ele é tão curto e ele é tão inteligente que eu tenho certeza que se eu ler de novo eu vou ter mais insights sobre o que ele está trazendo pra gente. Então, super recomendo a leitura desse material aqui para que você possa iniciar, ou até mesmo se você não é iniciante, você pegar para ler mesmo, que é um livro curto, você realmente vai gostar. A linguagem dele é uma linguagem, porque o livro se trata da época da Babilônia, né? A Babilônia é uma cidade que não existe mais. É uma cidade fantasma, a gente pode dizer assim? Não sei. O próprio livro no final fala um pouquinho sobre isso. Mas como é uma linguagem mais de época, é uma linguagem um pouco formal, é assim por dizer. Mas não, nada que atrapalhe a leitura. A leitura é realmente fluida, você consegue, através da situação, você consegue entender tudo que está sendo dito sem nenhuma dor de cabeça. Eu fui analisar porque quando eu gosto da leitura, estou desenvolvendo esse hábito, né? Quando eu gosto da leitura, eu busco outras obras sobre aquele autor. Nesse caso, esse camarada aqui, ele só tem esse livro mesmo. Pelo menos eu pesquisei bastante, eu não achei. O que acontece ele tem várias versões desse livro aqui. Versões em inglês, em espanhol, tem umas versões de capas diferentes, tudo mais, mas sempre sobre esse livro aqui. Então, fiquei com uma pena, porque eu realmente gostei da forma que ele escreve, mas é a verdade. Pelo menos eu não encontrei. Se você sabe de algum outro material dele, poderia deixar escrito aqui nos comentários que eu dou uma olhadinha. Eu realmente gostei da escrita ali e queria dar uma investigada melhor. E para finalizar, a gente sabe que o primeiro é sempre difícil, né? Se você errar o primeiro livro, ferrou. Talvez você nunca mais tenha vontade de pegar um outro livro para tentar ler. Isso eu falo por mim mesmo, porque há muito tempo eu peguei um livro que era extremamente pesado. Se você perguntar para mim o que era o assunto, eu nem lembro, porque eu lia só para ver se eu conseguia terminar. Eu parei antes de chegar na metade do livro, perdi ele aqui em casa, já deve ter sido doado e, pô, não faço a menor ideia de qual livro. Me desanimou, fiquei 10 anos. Podia ser um leitor de 10 anos já nesse ritmo, mas o livro me parou. Então, analise os livros e comece por um livro leve, por um livro no assunto que você gosta, antes de você começar a emendar. Porque você tem que provar para você mesmo que você consegue, entendeu? Então, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Outra frase extremamente impactante. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu.